Amados irmãos, mais uma vez graça e paz. Como é bom a gente cantar as certezas da graça, os mistérios da redenção. Como é bom a gente ser lembrado disso quando nós cantamos sobre a nossa salvação gloriosa em Cristo Jesus. É um grande presente de Deus que Ele nos dá, podermos semanalmente recordar estas preciosidades que Deus nos concede, que enchem o nosso coração de gratidão, de amor por Ele. Ele está trabalhando o amor dele em nosso coração. Quando nós estamos diante dele, servindo em louvor, em culto, Deus está trabalhando o amor dele em nosso coração. E que o amor dele possa crescer dentro do nosso coração, que nós possamos estar de fato apegados a Ele, apegados ao Senhor. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre os desafios da vida cristã. Nós temos ouvido aqui, não apenas por mim, através de mim, mas de outros irmãos queridos nossos, temas que nos provocam uma reflexão, que nos provocam pensamento com respeito à dinâmica, os desafios que cercam a vida cristã. Não são poucos, são vários estes desafios que dizem respeito ao nosso viver enquanto cristãos neste mundo, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja de Deus. E o tema desta série é os desafios da vida cristã. E nós queremos pensar nessa noite sobre um outro importante desafio que está colocado diante de nós. O desafio de ser testemunha. Nós somos desafiados, eu e você, a sermos testemunhas do Cristo ressuscitado nesse mundo. Então eu queria ler um texto com vocês. Ele é um texto relativamente longo, não tão curto, mas para que a gente entenda, ele estabelece um contexto belíssimo, extraordinário, de como os apóstolos, eles serviram como testemunhas. Então, o texto que nós vamos ler, que está em Atos, capítulo 4. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos 4. A partir do versículo 1. Eu estou dizendo que ele é um texto longo, mas eu não vou trabalhar todo o texto, cada detalhe do texto, porque quando você ouve um texto muito longo, você diz assim, a pregação deve durar umas 2 horas hoje. Mas não é esse o propósito. Mas atente para a leitura do que está aqui. É algo impressionante, é algo extraordinário, é algo que só pode proceder de Deus, da obra de Deus. Diz assim a palavra dele, Atos 4, a partir do versículo 1. Para que você entenda o que vai acontecer agora na leitura, o capítulo 3, Pedro e João, eles encontraram um homem aleijado na porta do templo. E Pedro disse àquele homem, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. E você sabe o que aconteceu. Ele levantou e ele andou. Então agora vem o texto que nós vamos ler. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém. Você pode ler comigo o verso 20? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém. Meus irmãos, um dos temas mais importantes em toda a Escritura Sagrada, um dos temas mais ricos, que mais brilham em toda a Escritura, é o tema acerca do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus. E as Escrituras, elas olham para este reino, elas nos apresentam este reino de Deus, elas veem este reino dos céus, este reino de Deus, tanto como uma manifestação na terra aos homens, uma manifestação já agora visível. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós, disse Jesus. Mas também as Escrituras olham para o reino de Deus e ela nos aponta este reino como uma realidade escatológica, uma realidade ainda futura, uma realidade que ainda há de ser consumada, que ainda se fará uma realidade diante de nós, diante dos nossos olhos. É o reino como uma esperança que nós aguardamos. É o reino como uma esperança futura, uma esperança diante dos nossos olhos. Para ele nós olhamos, para ele nós erguemos a nossa cabeça. A Escritura, portanto, fala desse reino de Deus, desse reino dos céus, como ele já é o reino aqui. Ele já está aqui, presente, instalado. Ele está crescendo. Ele está avançando, mas as Escrituras falam deste reino como ainda não.
é aquele já e ainda não, de algo que já é presente, mas de algo que ainda se tornará muito maior, muito mais amplo, muito mais completo, muito mais poderoso, envolvendo muito mais de nós, atingindo um nível inigualável, nunca antes pensado. Eu, você, o universo como um todo, o reino de Deus é um tema especial das Escrituras. E não há, meus irmãos, certamente como escapar desse domínio soberano de Deus. Não há como nos livrar desse domínio de Deus. Os ateus não podem se livrar desse domínio soberano de Deus. Os que creem em outras religiões, os que estabelecem para si falsos deuses e crenças contraditórias, a verdade é que nenhum de nós, nada nesse mundo, nada que existe, nada que possa vir a existir, pode escapar esse domínio extraordinário, maravilhoso, poderoso do reino de Deus. É o domínio soberano do nosso Deus, do Deus que se revela, do Deus que fala, do Deus, lembrando as palavras do teólogo, do pastor, do filósofo Franz Schaeffer, ele é o Deus que não está em silêncio. Ele é o Deus que não está em silêncio. É o reino dele. E essa perspectiva e isso que as Escrituras nos dão se reveste, meus irmãos, de uma beleza ainda mais singular, de uma beleza tão extraordinária, especialmente quando Jesus nos ensina a orar, dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. Ele disse: o reino está e o reino está vindo, o reino já é e ele virá. Não há como falar desse tema sem lembrar, irmãos, que o reino de Deus nos impõe desafios que são desafios estes incomparáveis, desafios singulares, desafios inconfundíveis, desafios irrecusáveis. Mas a pergunta, então, portanto, é: qual a relação entre pensarmos sobre o desafio de ser testemunha ou de sermos testemunhas de Cristo nesse mundo e o reino de Deus? Qual que é a relação que existe entre uma coisa e outra? Existe uma relação entre esses temas, uma afinidade, algo que os conecta, algo que os une um ao outro? Sim, absolutamente. Não teria como ser diferente. Note você que desde o primeiro momento após a queda dos nossos pais naquele jardim, desde o momento em que eles abandonaram o conselho do Criador, desde que eles caíram completamente, suas emoções, o seu coração, sua alma, seus afetos, todo o seu ser se corrompeu. E desde que nós sabemos disso pelas Escrituras, nós podemos ver pelas próprias Escrituras, como Deus, enquanto Rei e enquanto Senhor, Ele se envolve diretamente na vida de pessoas, Ele se envolve na vida de famílias, e Ele se envolve finalmente na vida de uma nação, de um povo que Ele mesmo constitui na terra, que Ele levanta na terra. E Ele faz isso, esse aproximar dEle, esse envolver-se nessa escala de pessoas individualmente, particularmente, de famílias, de uma nação, Israel. Isso se estabelece como um verdadeiro divisor de águas na história da humanidade. É parte dos planos dEle. É parte do projeto dEle. Um divisor de águas no mundo. Um povo a quem
Ele, como bem disse o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 9, os versos 4 e 5, ele diz que a este povo, a esta nação, ele deu privilégios maravilhosos. A eles ele deu o privilégio da adoção de filhos, o privilégio das alianças, o privilégio da legislação, do culto, das promessas, o privilégio de terem eles os patriarcas. Mas o mais extraordinário de todos os privilégios, ele deu o seu próprio filho, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A soma de todos estes privilégios serviu, meus irmãos, então, no período da história, naquele tempo, como um testemunho ao mundo. Um testemunho um testemunho de tamanha natureza, que desde o Antigo Testamento se pode ver essa perspectiva de alcance, desse testemunho, aonde ele quer chegar, desde o Antigo Testamento. Nós nos lembramos, por exemplo, das palavras do Salmo 67, versículo 3, quando o salmista diz: louvem-te os povos todos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Mas como assim todos os povos louvarão a Deus? Mas ainda o Salmo 117, quando o salmista diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O que é isto, senão essa perspectiva do testemunho de Deus naquele povo, no Antigo Testamento, em Israel, no povo a quem ele deu tantos privilégios, e o privilégio maior de todos, receber ali o Messias, o Cristo que nasce como judeu. Esse é um testemunho de Deus, fazer que os povos fossem então alcançados. Vocês se lembram quando ele disse a Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Já lá, muito tempo antes, quando os povos estavam cegos e andando longe de Deus, ele havia estabelecido famílias e uma nação como um depositário de um testemunho que ele está dando ao mundo. Um testemunho que tem uma perspectiva de alcance, não apenas de um pouco de gente, mas das famílias do mundo, das nações da terra. Os privilégios que Deus concede, o mais elevado, Cristo. Lembrem-se, quando João Batista está batizando no Jordão, quando João está ali com aquelas pessoas, batizando-as. Então, ele fala, ele está dizendo às pessoas, até que Cristo aparecesse a ele, e ele está dizendo a elas, esse é o testemunho dele: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele está falando isso, ele está batizando pessoas, ele está dizendo: cuidem rapidamente, preparem-se, o reino dele está vindo. O rei está vindo com o rei que se aproxima. Não há, meus irmãos, não há como separar um do outro. Não há como desconectar o reino do rei, porque ele é inabalável. E o seu reino também é inabalável. Ele é eterno e o seu reino também é eterno. Não há como separar um do outro. Ele é o rei e ele possui um reino eterno. Agora note você, quando ele surge no mundo, quando este rei que é anunciado, que é prometido, quando este rei, como o privilégio dos privilégios, chega aqui, quando ele se manifesta aqui no mundo,
E quando Ele dá a sua vida em resgate de muitos, e quando Ele dos mortos se levanta e Ele volta à vida, o que Ele faz brotar nesse mundo? Ele constitui neste mundo a sua igreja. O seu Israel espiritual, o seu povo, todo aquele que crê, ele morre, ele ressuscita, e o que brota disto é uma igreja que ele chama de sua. É a sua propriedade, é o seu corpo, é o seu povo. É o corpo aonde ele deposita o seu espírito para habitar neste corpo. Ele é o rei e coloca nas mãos dessa igreja uma missão, a missão de ser uma testemunha aos homens desse mundo. Quando nós entramos nesse reino visível, quando nós entramos neste reino, nesta expressão do governo e da autoridade de Deus que é a igreja, quando nós entramos neste reino visível e neste reino espiritual, pelo arrependimento e pela fé, porque não há como entrar neste reino sem arrependimento e fé. Não tem como forçar a porta de entrada. É preciso que os homens se arrependam e é necessário que eles creiam em Deus. Do contrário, eles ficarão de fora. Não haverá lugar para eles à mesa da ceia do Cordeiro. Mas quando nós entramos neste reino visível e espiritual, arrependidos e crendo nele, quando isso acontece conosco, comigo, com você, nós nos tornamos então testemunhas dele. E não há como ser diferente. A coisa mais sem sentido, meus irmãos, a coisa mais perigosa, seria para aqueles discípulos, para Pedro e João e qualquer um daqueles 12 discípulos, quer dizer, até o momento, apenas 12 apóstolos, alguns poucos discípulos, uns 3.000 se converteram, esse número vai aumentar, a igreja ainda é muito pequena. Mas não haveria nada mais sem sentido, não haveria nada mais perigoso para aqueles homens especialmente. Vivendo no calor daqueles eventos, vivendo no calor daqueles fatos recentemente ocorridos, não havia nada mais perigoso, nada mais ameaçador, nada mais arriscado do que falar no nome de Jesus às pessoas. Mas é isso que eles estão fazendo. Eles não temem as ameaças, eles não temem os perigos. Eles estão comprometidos com algo muito sério. Eles estão envolvidos em um compromisso que vai muito além da perspectiva da própria vida ser mantida. Não havia nada mais perigoso em Jerusalém naqueles dias, pós a crucificação, do que dizer que Jesus de Nazaré havia ressuscitado dentre os mortos. Você estaria colocando a sua vida em perigo de morte. Mas é isso que eles estão fazendo. É exatamente isso que eles estão fazendo. Essa pregação, então, em nome de Jesus que havia ressuscitado, era a validação pública de tudo aquilo que Jesus havia pregado quando esteve vivo, percorrendo as ruas Galiléia, Judéia e mesmo Jerusalém. Falar no nome de Jesus era validar tudo aquilo que ele havia pregado e tudo aquilo que ele havia ensinado, em público ou em particular. Era validar publicamente tudo aquilo que Jesus havia descarregado contra o cinismo e o legalismo dos líderes religiosos de Jerusalém. Ele os havia confrontado poderosamente. Ele os havia encarado seriamente. Pregar no nome dele era dizer, ele está certo. Tudo o que ele disse é verdade. Isso era colocar a vida em perigo.
Falar de Jesus envolvia um risco altamente considerável. Esse fato, meus irmãos, do que está acontecendo aqui agora em Jerusalém, aqueles homens curando em nome de Jesus, aqueles homens se colocando a perigo de morte, expondo sua própria vida, colocando a cabeça a prêmio, porque um homem havia ressuscitado. Esse fato é um dos argumentos que procura demonstrar que, de fato, Jesus havia ressuscitado. Que isso não era um delírio daquelas pessoas. Eles estavam expostos ao perigo por algo que eles tinham certeza que era real. Note você que no versículo 4 do capítulo 4, que lemos, o texto diz que, tendo eles falado à multidão, muitos dos que ouviram a palavra aceitaram. Eles ouviram a palavra e eles creram. Eles ouviram que Jesus estava vivo, que ele havia ressuscitado. E aquelas pessoas creram, e o número dos discípulos cresceu a quase 5.000 pessoas. Uma igreja com quase 5.000. Sabe, eu não imagino que um dia eu seja pastor de uma igreja de 5.000 membros. Eu não sei se eu estou pronto para ser pastor de uma igreja de 5.000 membros. A gente não tem nem 500. Isso já dá um trabalho imenso. Que dirá 5.000. Talvez será a hora que a gente vai precisar de uns 12 pastores. Pelo menos. Por baixo. Mas aquela igreja chega ao número de 5.000. 5.000 pessoas que creram em Jesus. 5.000 pessoas que se arrependeram dos seus pecados. 5.000 pessoas que ouviram o testemunho daquelas pessoas. Elas estavam certas, convictas, era a verdade. Ser testemunha é um desafio permanente. Testemunha é a pessoa que tem conhecimento de fatos. Testemunhar é falar, é confessar com a boca o que se sabe, com base naquilo que você viu, com base naquilo que você ouviu. Os apóstolos e outros irmãos viram o Senhor ressuscitado. E eles o ouviram falar. Eles estão agora vivendo com base nisso. O testemunho é parte da vida desses homens. Eles têm a necessidade de compartilhar isso às pessoas, de falar disso aos homens, aos outros, de dizer, olha, ele é real, ele vive, ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo. É certo que isso por si só não basta, porque por si só são palavras. Mas quando eles testemunham do que eles viram e ouviram, o Espírito de Deus, ele opera no coração dos pecadores. Porque não há salvação sem que o Espírito de Deus atue no coração do homem. Então não me admira que alguém possa ouvir o bom testemunho do Cristo ressuscitado e ouvir do seu bom nome nessa terra e ainda assim permanecer na incredulidade do seu coração. Não me admira. Se o Espírito não agir no coração do homem para que ele creia nisso e para que ele vá a Cristo, para que ele se arrependa, então não me admira que alguém não possa crer, porque não poderá mesmo. Será incapaz disso. É o Espírito de Deus atuando junto a eles quando abrem a boca. Eles viram o Senhor. Eles ouviram o Senhor, eles estão contando o que viram e o que ouviram, mas nós não vimos. E nós precisamos lidar com esse fato. Eu não o vi ressuscitado. Você viu? Eu não ouvi nunca nenhuma palavra da boca dele, ele nunca me falou.
como falou aqueles homens. Eu acho que também não falou com você. E essa é uma verdade. E nós precisamos lidar com esse fato. Nós não o vimos. Nós não o ouvimos. Como podemos ser suas testemunhas? Como podemos falar? Nós sabemos destas coisas. Nós sabemos destas coisas que ele falou, nós sabemos das coisas que ele fez. Nós sabemos que ele ressuscitou o filho daquela viúva, nós sabemos que ele curou os leprosos, que ele multiplicou os pães e os peixes. Nós sabemos que ele morreu, que ele ressuscitou, porque alguns dos seus discípulos próximos nos contaram essa história. Eles nos deram evangelhos para a gente saber disso. São 4. E eles são muito confiáveis a propósito. Muita gente já tentou descredibilizar estes evangelhos e demonstrar que eles não são confiáveis. Ninguém conseguiu até hoje. Você pode confiar nisso. Há muitas informações que estabelecem, do ponto de vista da crítica, confiabilidade no relato do que temos em nossas mãos hoje. Nós sabemos da história desse homem chamado Jesus, porque alguns dos seus amigos mais próximos nos contaram isso. Pelo menos 3 mais próximos. Um grego que pesquisou profundamente isso. Nós temos um judeu chamado Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. A coisa mais absurda é você aceitar que Paulo se converteu a Jesus Cristo. Isso não basta para provar para você que esse homem teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, como ele disse. Não faz nenhum sentido. Ele era um fariseu, ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, ele estudou aos pés dos maiores mestres de Israel, Gamaliel, ele tinha lugar no Sinédrio, ele tinha lugar entre os anciãos. Ele tinha tanta autoridade que eles deram uma carta para que ele fosse e prendesse e matasse cristãos. E ele estava indo fazer isso. É a coisa mais sem sentido, mais ilógica, mais sem noção. A gente acreditar que um judeu se converteu a Jesus Cristo, o judeu Paulo, mas isso aconteceu. E a menos que ele tivesse visto Jesus de fato, e a menos que Jesus ressuscitado tivesse aparecido para ele, esse homem jamais teria crido em Jesus Cristo. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele nos conta muita coisa acerca de Jesus Cristo. E esses homens entregaram a sua vida por estas histórias, por estes fatos narrados. Mortos, eles morreram por causa dessas histórias que eles registraram. Pedro e João então dizem àquelas autoridades, verso 20, não podemos deixar de falar, de testemunhar do que nós temos ouvido, do que nós temos visto. Vocês precisam parar de falar. Vocês precisam parar de falar agora. Parem agora. Eles não podemos fazer isso. Nós não podemos calar diante do que nós ouvimos, diante do que nós vimos. Depois dos apóstolos, meus irmãos, a história, depois desse período dos apóstolos que não podem se conter, não podem se calar diante das coisas que eles ouviram e diante das coisas que eles viram, e eles então são testemunhas no mundo. Mas passada a sua época, depois deles,
A história reserva para nós um dos capítulos mais comoventes do cristianismo. Quando nos conta acerca do martírio, da morte de muitos cristãos que se regozijaram no sofrimento, que não negaram o bom nome de Jesus e não negaram o senhorio de Jesus. Eles, partidos que eram pelas feras, queimados pelo fogo, dilacerados, perfurados pelas espadas, ameaçados com toda sorte de ameaça contra a vida, eles não temeram serem testemunhas de Cristo diante do perigo. Era algo muito forte, era algo muito concreto, muito real para eles. Esse é um capítulo que os incrédulos não podem rasgar da história, não podem apagar, borrar, está na história. Famílias, homens, mulheres, crianças, perderam a vida porque eram simplesmente testemunhas do Cristo que havia ressuscitado. A igreja, meus irmãos, ao longo do tempo, ela insiste e ela persiste em assumir uma pluralidade de testemunhas. E essa pluralidade, esse vasto número de testemunhas, funciona como uma evidência que confirma fatos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, uma nuvem de testemunhas é ali mencionada. Homens que pela fé perseveraram. E esses nomes, eles são ali colocados na galeria da fé, como um elo conectado a outro, formando uma corrente. Cada um desses nomes, cada um destes que tiveram suas vidas provadas e que confessaram sua fé em Deus, são como elos de uma corrente, e na ponta dessa corrente está a âncora que sustenta essa embarcação da fé. Porque esse é o testemunho que nos mantém de pé. Não somos chamados para sermos testemunhas do que nós vemos. Nós não somos chamados para testemunhar o que os nossos olhos físicos veem. Porque se assim o fosse, nós estaríamos em grande problema. Nós não vimos, nós não estávamos lá, ao lado de Jesus, seguindo, acompanhando. Contudo, meus irmãos, no tocante ao testemunho, à legitimidade do nosso testemunho nesse mundo, nada há que nos impeça de o fazê-lo, de sermos encorajados a sermos estas testemunhas no mundo, porque, meus irmãos, a nossa relação com o Senhor, ela é uma relação de experiência de fé, é uma relação experiencial da fé. Com o Filho de Deus, nós o conhecemos pela fé, nós o experimentamos pela fé, e isso nos conecta àquelas testemunhas oculares do passado. Porque o Espírito que se movia neles também habita em nós, é o Espírito de Deus que depois da ressurreição, e que depois que Cristo voltou para o céu e se assentou à direita do Pai, é Ele quem dá testemunho em nosso coração. É Ele que sela a palavra do testemunho em nosso coração. É Ele que expulsa a incredulidade e a substitui pela fé no Cristo que ressuscitou dentre os mortos. É o Espírito de Deus que faz isso. Não tem como pensar diferente. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem revela o Filho de Deus diante de nós. É Ele quem sela a palavra do testemunho no nosso coração, para que nós creiamos. Veja no verso de número 8, quando os apóstolos estão diante das autoridades. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não está cheio de si,
Ele não está cheio de sua vaidade, cheio de orgulho, cheio de prepotência, de vanglória, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fala. É assim que Deus faz com que cada um daqueles que são dele sejam testemunha nesse mundo. Ele faz isso pelo seu Espírito em nós. Ele nos dá do seu Espírito. E Ele nos dá do seu Espírito sem medida, para sermos testemunhas nesse mundo. Esse é um dos grandes desafios da nossa jornada cristã. Sermos testemunhas de Deus no mundo. Os servos de Cristo nunca estarão sozinhos. Você nunca estará sozinho. Quando você tiver de dar testemunho dele, Ele estará com você. Confie nisso. Acredite nisso. Quando o momento chegar que você tiver de dar testemunho dele diante dos homens, o Espírito de Deus que estava com Pedro e João, ele estará também comigo e com você. Não é no nosso poder, mas no poder dele. Então entenda, cristão, de uma vez por todas, ser testemunha não é uma opção, mas é uma ordem a ser obedecida. Não é uma escolha que temos que fazer, mas é uma ordem a obedecer agora. No primeiro século, essa foi uma força incomparável no crescimento da igreja. Em Atos capítulo 8 diz que Filipe vai a Samaria e ele testemunha de Cristo, ele anuncia em Samaria, e diz o texto de Atos 8 que o testemunho dele rendeu multidões que se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 9:31 diz que por toda a Judéia e Galiléia e Samaria o Espírito Santo fazia a igreja crescer. Como ela fazia isso? Pelo testemunho de cada cristão, por aquilo que cada um daqueles homens e mulheres compartilhava com outras pessoas acerca de quem é Jesus, da obra de Jesus. O livro de Atos é uma extraordinária coletânea de como o testemunho de pessoas simples funciona como instrumento na mão do Espírito Santo para fazer a igreja crescer. O nosso testemunho não tem fronteiras. Ele não é uma opção, é uma ordem a ser obedecida agora. Mas o nosso testemunho também, irmãos, ele não tem fronteiras. Atos 1:8, Jesus fala disso aos discípulos, dizendo como as fronteiras seriam vencidas, como o testemunho deles ultrapassaria as barreiras, como iria em outros lugares no poder do Espírito, para além de Jerusalém, ganhando o mundo, além fronteiras, além mar. Eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite lembrando a você que há tentações frequentes de se substituir o conteúdo do testemunho por outro conteúdo, de se esvaziar o conteúdo do testemunho, que é o Evangelho, que é Cristo que morre e que ressuscita dentre os mortos e que está vivo eternamente. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. O conteúdo do nosso testemunho precisa e deve continuar sendo o Evangelho de Cristo e nada mais. O conteúdo do nosso testemunho não é o pastor da igreja, não é o que eu posso ganhar, o que eu posso obter. O testemunho da igreja não é nada, não são pessoas, não é uma coisa e outra. Não, o testemunho do Evangelho, o testemunho é Cristo. O conteúdo do testemunho é o Evangelho, que é Cristo. É Ele, nada mais. Em dias em que uma parcela das pessoas do mundo, uma parcela muito considerável, está tão preocupada, quem será o próximo cabeça da igreja? No momento em que
Muitos estão ansiosos e preocupados para saber quem será o sumo pontífice da igreja, o líder da igreja, o líder primaz da igreja. Ah, meus irmãos, esta não é a nossa preocupação. Esta não é a nossa inquietação. Porque nós sabemos quem é o cabeça da igreja. Ele é Jesus Cristo. Nós sabemos quem é o pontífice supremo, primaz, o único, o alfa e o ômega, o primeiro e único. E ele está sentado num trono no céu. Ele não precisa de substitutos. Ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja. Tudo foi dado a ele, nele habita toda a plenitude de Deus. Ele é o Senhor da igreja. Homens são homens e pó, e nada mais que isso. Nós sabemos que ele é o conteúdo do nosso testemunho. A unidade da igreja não é garantida na figura de um homem, mas na figura do Filho de Deus, Deus e homem. A estabilidade da doutrina, a estabilidade da fé não é garantida na figura de um homem que perece, que morre, mas não pode levantar do pó, mas no Filho de Deus que ressuscitou e está vivo para sempre. Esse é o nosso testemunho. Esse é o testemunho da verdade. Esse é o testemunho que por séculos têm os nossos pais dado. E nós estamos neste momento, em nosso tempo, em nossa era, para dar aos homens este testemunho, a Ele somente a glória. Só lhe deu glória. A Ele, Senhor, centro do testemunho. Ele é o Rei. E este é o reino dele, louvado seja o seu nome. Se nós pertencemos a Ele, irmãos, estamos comprometidos de modo irreversível com o reino dele. A consumação do reino. A consumação desse reino. Aonde esse reino vai chegar, inclui você e eu. E inclui uma multidão de pessoas que estão lá fora agora. E elas estão esperando, aguardando. Não porque elas sabem disso, mas elas são alvo. Elas precisam ser alcançadas pelo nosso testemunho do Cristo que vive e está no céu agora. Esse é o nosso desafio como cristãos. Dizer a elas que elas fazem parte desse projeto de Deus. A consumação do reino inclui eu e você, a nossa vida e o nosso testemunho constante e fiel. Isso é parte do reino. É assim que reino e o ser testemunha se conectam. Porque o reino de Deus compreende a nossa vida e o nosso testemunho. Porque testemunhar é dizer ao mundo que há um reino que não pode ser abalado e que há um rei assentado no trono deste reino e que eles creiam nele, que se acheguem a ele, hoje, agora. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, sele estas palavras em nosso coração. Confirme estas certezas em nossa alma. Nos encha de alegria e gozo na Tua presença. E nos anime no testemunho da fé, pois o Teu Filho é o nosso bem maior, o nosso Redentor glorioso. Que nós tenhamos a certeza de que, participantes deste Teu reino, somos, portanto, desafiados pelo Senhor nesta noite, uma vez mais, para sermos Tuas testemunhas neste mundo,
Pois se nós não vimos, e ainda que nós não tenhamos ouvido pessoalmente, nós sabemos que o que aqueles irmãos do passado viram e ouviram é a mais pura verdade. E nós a recebemos pela fé no poder do Teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, nos use como testemunhas neste mundo. Que o Senhor nos desperte para dar ao mundo o testemunho do Teu Filho. O Teu Evangelho, o conteúdo desse testemunho. Que nós possamos, Senhor Deus, viver nessa expectativa e neste fazer cotidiano, para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos e por isso agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.